Meus irmãos, graça e paz, amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 até o versículo de número 4. Nós estamos tratando, irmãos, sobre novos relacionamentos. Nós já falamos sobre relacionamento marido e esposa, hoje pais e filhos. Há um outro a ser tratado sobre servos e senhores. No restante da carta aos Efésios, Paulo vai se concentrar em mais uma dimensão da vida cristã. Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, que está dos versículos 10 em diante. A primeira dimensão, que é essa que nós acabamos de informar, de relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, servos e servas, diz a respeito a relacionamentos práticos. É o lar, é o trabalho. Mas a segunda dimensão diz a respeito ao inimigo que enfrentamos. Essas são responsabilidades da nossa vida. E essas duas responsabilidades, o lar e o trabalho, e de um lado o combate espiritual, são bem diferentes entre si. O marido e a esposa, os pais e os filhos, senhores e servos, são seres humanos, visíveis e tangíveis, ao passo que o diabo e as suas hostes, tratada dos versículos 10 em diante, estão aí dispostos a trabalhar contra nós, são seres invisíveis. E aí o desafio é que a nossa fé deve estar à altura dessas duas dimensões. E Paulo introduz essas duas dimensões como um imperativo e quatro gerúndio. Paulo diz lá no início, no capítulo 5, ainda no capítulo 5, Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Isto é uma ordem para todos os crentes em todo o tempo, e não há limite. E aí, quando é que podemos mostrar que estamos cheios do Espírito? Paulo vai dizer que é falando, louvando, dando graça e nessa dimensão sujeitando. As mulheres submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, os maridos amando as esposas da mesma maneira em que Cristo amou a igreja, e agora o relacionamento de filhos e pais. Essas duas palavras resumem o dever dos filhos para com obediência e honra. Se o nosso cristianismo, ouça bem, se o nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. É impossível ser jovem, fiel, abençoado, cheio do Espírito, sem obediência e honra aos pais. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz que os pais e filhos cristãos, isto é, família cristã, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de ser uma família diferente. Podemos sim, irmãos, ser verdadeiros evangelistas, mostrando essa disciplina, essa lei e essa ordem em relação correta entre marido e esposa, pais e filhos, servos e senhores. Podemos sim ser instrumentos nas mãos de Deus para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E Paulo, escrevendo o texto, ele diz assim:
Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. E o versículo 4 diz assim: e vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Aplica, ó Deus, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, pelo louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo menciona 3 motivos que devem levar os filhos a serem obedientes aos pais. Primeiro, ele vai falar sobre a questão por ser motivo da natureza. Ele diz assim no versículo 6:1: filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A obediência dos filhos ao pai é uma lei própria da natureza. É o comportamento padrão de toda a sociedade. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da nossa sociedade, é um sinal do fim dos tempos, é dever dos filhos obedecer aos vossos pais. Filhos que são crentes, têm pais crentes, devem obedecer aos seus pais. Segundo motivo, é uma questão de mandamento, de lei. O versículo 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devem devotar amor, respeito, cuidado a eles. É possível obedecer e não honrar. O filho, por exemplo, o irmão do filho pródigo, na parábola de Jesus, obedecia ao pai, mas não honrava. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Há filhos que só trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais o presentearam com um botão de rosa enquanto estavam vivos. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. Levítico nos diz isso. A desonra aos pais é um pecado que deveria ser punido com a morte. Levítico capítulo 20, versículo 9. Resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade do próprio Deus. Porque honrar pai e mãe traz benefício. O texto lido diz que a promessa consiste em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, como está descrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. O filho obediente livra-se de grande desgosto. Por exemplo, se muitos filhos tivessem ouvido aos pais, quantos desastres teriam sido evitados? Quantos casamentos errados não teriam sido feitos? Quantas perdas poderiam ter sido evitadas, lágrimas e mortes seriam evitados se os filhos escutassem aos pais? Parece que os nossos pais têm assim uma percepção da coisa, e quando nós desobedecemos, ou quando nós não escutamos, percebemos que as coisas não dão certo.
Se os filhos ouvissem aos pais, teriam cuidados com seduções, teriam cuidado com drogas, com sexo, com namoro, com abandono da igreja, teriam cuidados com seus amigos, teriam cuidados com a internet. Tantas coisas poderíamos evitar na nossa caminhada como filhos, se nós simplesmente ouvíssemos os pais. Então, os filhos precisam obedecer aos pais porque é uma questão da natureza, é padrão, é normal que os filhos obedeçam e honram aos seus pais. É uma questão de mandamento, honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Mas é também uma questão do evangelho. A Bíblia diz assim no versículo 1, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Colossenses 3, versículo 20, fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. E Efésios 6:1 equilibra a ordem dizendo que deve obedecer no Senhor. O que é que Paulo está ensinando aqui? Primeiro, os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Cristo nos salvou, Cristo nos fez servos. Os nossos pais também são servos do Senhor. Segundo, os filhos devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que têm com Cristo. Se estamos em Cristo, precisamos dessa obediência. Terceiro, os filhos devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que tem em família. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu propósito original. Nosso relacionamento familiar é restaurado porque nós estamos em Cristo. Porque estamos em Cristo, os nossos relacionamentos são purificados. Os nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo ruinoso. Os filhos aprendem a obedecer aos pais porque isto é agradável a Deus. Veja o que? E justo. Veja aí o versículo 1, diz assim, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Mas é só isto. É só questão de obediência dos filhos aos pais. Os filhos obedecem aos pais simplesmente porque é padrão, é da natureza. Os filhos obedecem aos pais porque é um mandamento no contexto dos 10 mandamentos. Os filhos obedecem aos pais só porque tem um relacionamento com o Senhor. Veja o que diz o versículo 4, que também há dever e responsabilidade dos pais com os filhos. E Paulo exorta os pais a não exercer a sua autoridade, mas contê-la. Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar um outro modelo, porque a paternidade é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus, Pai, cuida da sua família cristã. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos por nosso intermédio. E a palavra do Senhor nos diz que os nossos filhos são herança do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que os nossos filhos são como flechas na aljava. E se são flechas, precisam serem bem polidas para que possam acertar o alvo. E isto é treinamento. No texto, versículo 4, parte A, Paulo enfatiza aqui uma exortação negativa. Paulo diz assim, e vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Ouçam bem, a personalidade da criança é frágil, os pais podem abusar da sua autoridade usando ironia. O excesso ou a ausência de autoridade provoca ira nos filhos. O excesso ou a ausência de autoridade leva os filhos ao desânimo. Cada criança é uma pessoa peculiar e precisa ser respeitada em sua individualidade. E quem tem mais de um filho sabe do que estou dizendo. Eles são totalmente diferentes.
Os pais podem provocar a ira dos filhos por excesso de proteção ou favoritismo. Quando Isaac, por exemplo, revelou a preferência por Esaú e Rebeca por Jacó, eles jogaram os filhos um contra o outro e trouxeram grandes tormentos para si mesmo. Nós sabemos a história, o que é que Esaú fez, e a troca de um direito de primogenitura por um prato de feijão, Jacó. E simplesmente aí, a maneira como Jacó engana Isaac, a maneira como Jacó tem que fugir, o pensamento, a estratégia para poder se reencontrar com seu irmão, simplesmente porque os pais tiveram preferência e demonstraram isso. A paz que provoca a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Pais que olham para os filhos e diz assim, verbaliza assim, que eles não fazem nada certo, não acertam nada. Ouça uma história que eu li em um documento aí, em algum lugar. A história diz mais ou menos assim: a criança chega em casa e diz assim: olha, pai, eu tirei 8 na prova. E o pai diz assim: por que não tirou 10? Você não faz nada, você só estuda, você precisa tirar 10. Passa alguns dias, a criança chega em casa e mostra a prova e diz assim: olha, pai, eu tirei 10. Ele diz assim: de quem você colou? É esse tipo de coisa que provoca a ira nos filhos. Há pais que revelam um contínuo descontentamento com o desempenho deles. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada. Semelhantemente, os pais provocam a ira nos filhos, por não reconhecer a diferença entre eles. Cada filho é um universo distinto. Outra forma de provocar a ira nos filhos é o silêncio, é a falta de diálogo, é a falta de um abraço. Foi exatamente esse silêncio, essa falta de abraço, que cavou um abismo no relacionamento de Absalão com Davi. Os pais podem provocar a ira nos filhos por meio de palavra áspera ou de agressão física. E, finalmente, os pais podem provocar a ira nos filhos por falta de consistência na vida e na disciplina. Os pais devem ser exemplo dos filhos e não carrasco deles. Mas aí Paulo chama atenção para algumas atitudes positivas que ele quer destacar, chamando atenção para 4 coisas. Primeiro, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Versículo 6, 4b, diz assim: criai-os. A palavra grega aqui para criar quer dizer nutrir, alimentar. A mesma palavra aparece no versículo 5 e 29, e Calvino traduziu essa expressão por seja acalentados com afeição. Então, os pais precisam criar os filhos. Segundo, ainda no versículo 4, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. Veja o versículo 4, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina. A palavra grega aqui para disciplina tem o sentido de treinamento. A disciplina se dá por meio de regras e normas de recompensa e, se necessário, castigo. Só pode disciplinar, fazer discípulo, quem tem domínio próprio. Que direito tem um pai de disciplinar o filho, se ele mesmo precisa ser disciplinado? Dr. Russell Shedd diz que a palavra grega representa um treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai chama, ele vem.
Mas o pai se torna um espelho, se torna uma referência. O pai aponta o caminho, mas anda nele. É assim que a palavra do Senhor nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É a proporção que estamos andando, nós criamos no sentido de nutrir, de alimentar, mas nós também treinamos. Em terceiro lugar, ainda no versículo 4, o apóstolo Paulo usa uma outra expressão aqui, que vai falar sobre instrução ou admoestação. Diz assim o texto: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais precisam encorajar os filhos através da palavra, instrução. A palavra grega aqui para admoestação quer dizer educação verbal, é educar de uma maneira eficaz, por meio da palavra falada, seja do ensino, seja da advertência, seja do estímulo, seja do comportamento, seja a referência. Se houver apenas advertência, os filhos ficam desanimados. Se houver apenas estímulos, os filhos ficam mimados. Os pais precisam ter este equilíbrio entre a advertência e o estímulo. E isto é fundamental para a educação dos filhos. Mais uma vez, citando do Russell Shedd, diz que a palavra grega quer dizer que os filhos devem começar desde pequenininhos, ainda na menor idade, já começar a diferenciar entre o que é certo e o que é errado, e que precisa ensinar isto aos pais. Nós não podemos e não devemos terceirizar a criação dos nossos filhos. Nós não podemos entregar os nossos filhos para serem criados pela escola, pela igreja, ou pela televisão, ou pela internet, ou pelos avós, ou pela babá. É responsabilidade sua, papai e mamãe, somente sua. Os avós são bem-vindos nesse processo, mas são os avós, são os pais que nutrem, são os pais que disciplinam, mas são os pais que também precisam dar a instrução. E ainda, na última expressão aqui do versículo 4, vem do Senhor. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. E até se compromete, no dia do batismo, de orar por eles, orar com eles, trazer à igreja, de ler a Bíblia, de ensinar a ler a Bíblia para que possam ler. E, às vezes, esquecem desses compromissos. Os pais precisam lembrar que são votos. E Deus não tem por tolos aqueles que fazem votos diante do Senhor. Se você faz um voto e faz um compromisso diante do Senhor, você se torna responsável, penhor, você penhorou a sua palavra. Porque a expressão do Senhor revela que a responsabilidade da educação cristã dos filhos, exatamente dos pais. E sob essa economia divina, os filhos pertencem, antes de tudo, acima de tudo, aos pais. E por detrás dos pais está o Senhor. E o Senhor é o mestre, e o Senhor é o administrador da disciplina. A preocupação dos pais não é apenas que seus filhos se submetam a eles. A preocupação dos pais não deve ser apenas trazer o alimento. A preocupação dos pais não deve ser simplesmente a preocupação de trazer a instrução, mas a preocupação dos pais deve ser que os filhos cheguem a conhecer o Senhor, a fim de obedecê-lo de todo o coração. É assim que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 8. Os pais devem se preocupar com a lealdade dos filhos a Cristo, do que qualquer outra coisa.
mas até mesmo do que com a saúde, ou até mesmo com o vigor, ou até mesmo com o brilho intelectual deles, ou até mesmo com a prosperidade espiritual, posição social. O mais importante é que os nossos filhos se tornem discípulos de Cristo. E aí, se eles são discípulos de Cristo, eles vão se tornarem bons profissionais. Se serão pastores, serão bons pastores. Se médicos, serão bons médicos, serão bons professores. Você percebe nos nossos dias que a grande preocupação está em que os filhos se tornem bons profissionais. Um dia desse eu fiz uma pesquisa na nossa escola. É claro que nós não procuramos a todos os alunos, foi uma amostra que foi feita. De cada 10 alunos, 7 querem a área de saúde. E quando você pergunta por que querem a área de saúde, dos 7, a conta aqui vai ficar parecida assim com as contas que Dilma faz, mas entenda, certo? De 10, 7 querem a área de saúde. Dos 7, na verdade, 4, 5 estão pensando simplesmente no retorno financeiro. 3 deles estão pensando, na verdade, em servir através da área de saúde. Eu tirei aqui as porcentagens, porque a coisa ia ficar complicada, certo? Então, veja, mas os pais precisam não estar preocupados com isso. Os pais precisam estar preocupados com a lealdade dos filhos ao Senhor. Se conseguirmos fazer isso, cumprimos a nossa missão. E aí eu quero concluir, eu quero aplicar isto à nossa vida. Primeiro, creio que o maior desejo dos pais crentes é que seus filhos tenham como prioridade o compromisso com Deus. É isso que é fundamental. Isso não significa que eles tenham que atuar necessariamente na área religiosa, mas que em qualquer outra profissão que abraçarem, o primeiro compromisso deles seja a fidelidade ao Senhor. Não é que os pais desejam que seus filhos sejam pastores, mas se eles forem pedreiros, sejam leais ao Senhor. Se eles forem carpinteiros, sejam fiéis ao Senhor. Se eles forem médicos, sejam fiéis ao Senhor. Qualquer área da vida deles, eles precisam mostrar a lealdade, a fidelidade ao Senhor. Segundo, o relacionamento perfeito é aquele que aceita e ama o outro incondicionalmente. Independente do que você desaprova dos seus pais ou filhos, é necessário aceitá-lo assim como ele é e aprender a conviver com essas coisas. Tenha em mente que todos nós somos seres humanos e, como tal, cometemos erros e carregamos dores. E se um dia precisarmos voltar, voltemos. E se voltarmos para as nossas casas, que nossos filhos voltem para as nossas casas, vamos recebê-los. E a semelhança daquele cidadão, aquele senhor que tinha 2 filhos, da parábola de Lucas 15, façamos uma festa. Se está sem roupa, vamos colocar uma roupa. Se está descalço, vamos colocar sandálias nos pés. Se está sem um anel, põe um anel. Se sente a necessidade de abraçar, abrace. Mas o que nós precisamos é se libertar de mágoas e ressentimentos. E se libertar de mágoas e ressentimento é essencial para construir um relacionamento perfeito entre pais e filhos.
Às vezes, nós estamos passando para os nossos filhos a dificuldade que nós tivemos com os nossos pais. A gente precisa se libertar disso. Cristo nos libertou. Cristo perdoou todos os nossos pecados. Cristo nos fez uma nova criatura. E aí a gente precisa perdoar, pedir perdão sempre que necessário, pois nenhuma pessoa erra com o objetivo de prejudicar ao outro. Se os nossos pais erraram na maneira como nos criaram, com certeza eles estavam tentando fazer o melhor e queriam acertar, porque eles não tinham o objetivo de prejudicar a nós. Se foram duros, se foram ásperos em algumas vezes, era o momento em que eles estavam vivendo. Mas se nós hoje podemos criar os nossos filhos de uma maneira diferente, vamos fazer. Vamos fazer dos nossos filhos homens e mulheres, discípulos de Cristo Jesus. Vamos ensinar o bom caminho. Vamos ter um bom relacionamento com eles. Se há necessidade de abraçar, abrace. Se há necessidade de perdoar, perdoe. Se há necessidade de dar um passo atrás, faça isso. O que nós precisamos tão somente é polir, me refiro à flecha que está na aljava, é polir a flecha, para que possamos atingir o objetivo desejado. Se nós não atingimos os objetivos que nós traçamos para os nossos filhos, a gente chega à conclusão que nós falhamos. E o principal objetivo na criação dos nossos filhos é que eles sejam leais ao Senhor, é que eles tenham uma lealdade com Cristo. E isso eu preciso fazer quando eu estou criando, nutrindo, admoestrando e instruindo para o louvor da glória do Senhor. O meu pensamento, a criação de filhos, precisava ser a semelhança do pensamento dos pais puritanos. Eles diziam que criavam filhos para que os filhos pudessem promover o bem-estar ao que estavam próximos, mas que os filhos pudessem promover a glória de Deus onde quer que eles foram colocados. Assim sejamos nós pais na criação dos nossos filhos, e que Deus nos ajude a criar filhos obedientes aos pais, que honram aos pais, mas filhos que obedeçam também ao Senhor. E que Deus nos ajude a sermos pais, que não vamos estar provocando a ira nos nossos filhos, mas vamos criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor e para a glória dele. Que ele nos abençoe. Amém. Baixe a sua cabeça um instante, irmãos. Senhor, eu quero te dar graça porque o Senhor nos deu os filhos. Filhos são presentes do Senhor. Nós te louvamos por isso. Pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Abençoa cada pai, cada mãe aqui presente. Abençoa cada filho, abençoa os casais que ainda não têm filhos, abençoa aqueles que têm filhos pequenos, que o Senhor possa estar dando a sabedoria na criação para o louvor da Tua glória. É no nome de Jesus é que nós oramos. Amém.